Yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e vamos botar fogo em Azamina. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre mais uma das coisas que podem ser novidades na nova coleção de Rota, Rage of the Abyss. Vamos falar sobre mais um deck que pode usar de maneira bem assustadora a engrenagem de Azamina. Azamina é talvez o grande carro-chefe da nova coleção de Rota, além, claro, do Furors, né? Claro que se você não lembra das cartas de Azamina, eu vou deixar ela aqui do lado pra gente poder dar uma olhadinha, né? Que é basicamente essa spell e essa spell aqui. E caso você não sabe o que a Azamina faz, dá uma olhada nesse card que eu vou deixar aí em cima, porque eu já comentei sobre a engrenagem de Azamina de maneira separada, apesar de que talvez eu tenha que fazer um vídeo mais atualizado. Enfim, hoje nós vamos falar sobre um deck que teve uma baixa gigantesca, porque, caso você não lembre, no final do ano passado, a senhorita Isolde foi banida do TCG. Sim, banida. E no momento em que a Isolde foi banida, eu também não sei se você lembra, mas foi depois do lançamento de Agov, né, a coleção de Age of Overlord, que foi lançada lá em novembro do ano passado, mais ou menos, outubro, não lembro, mas aquela coleção trouxe o Snake Eye, apesar deles não jogarem sozinho, mas tinha trago pro jogo também as Wits, assim como o Seeker, e o original The Sinful Spoils também. E o que isso significava? Que você tinha um deck agora, um suporte para Infernable Knight. Pois é, Infernable Knight acabou sendo um deck que teve um up gigantesco com a engrenagem de Witch, saca? E naquela época, o Infernable, depois do banimento do Caixeira, era um dos principais decks do formato. Pode ser que você não lembre, mas ele era um dos principais decks do formato, até porque o formato estava muito aberto naquela época. E, pois é, a Isolde foi banida, o deck foi sucateado, foi jogado de lado, mas ainda é um deck que mantém as características, que pode usar Witch, que pode usar Seeker, que usa o Original. E o que isso significa? Significa que qualquer deck que tenha características parecidas com essa, pode acabar usando também os Azamina. E é sobre isso que vamos comentar hoje, porque o assunto é esse, amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu te convido a dar um vislumbre sobre um exemplo de decklist novamente pela 500ª vez. As decklists que eu mostro aqui pra vocês não é pra ser um deck profile, tá? Eu não tô mostrando a decklist 100% funcional, a melhor decklist do deck. Talvez eu até, em alguns casos, até tem uma teoria sobre o deck que na verdade ele não se justifique. Por exemplo, o deck de Infernable é um deck bem combo e tal. Talvez ele não seja um deck pra tentar usar 12 hand traps. Talvez seja um deck pra você usar umas cartas diferentes. Talvez só o Furors ou Ash Blossom College da vida. Pode ser o caso, aí você coloca uns board break ou então mais consistência. Pode ser, eu só tô querendo te mostrar o funcionamento do deck, beleza? Enfim. Com isso, nós vamos falar um pouquinho sobre as cartas de Infernable que a gente vai usar e o onde que ele foi fragilizado, né, depois do banimento da Isolde. Como todos sabem, o Infernable, ele fazendo Isolde, né, ele tinha o objetivo de colocar 2 Warriors no campo. Era basicamente essa a tônica do deck, colocar 2 Warriors no campo. Porque você fazia Isolde pegava alguém, jogava um equipamento e invocava o monstro de nível 1 do deck pro cemitério, geralmente começando com o Orrier, que aí tinha o combinho, né, muito forte que a Isolde trazia o Ricardito deck, o Ricardito trazia o Orrier, enfim, era bem forte. Mas, com o banimento da Isolde, ficou uma lacuna. Apesar de que a gente consegue preencher essa lacuna de algumas formas, como por causa da existência da Angélica. A Angélica é uma carta, uma das cartas mais absurdas do jogo, tá? Uma das cartas mais absurdas. Ele é uma das cartas mais absurdas do jogo. Se você não lembra o efeito da Angélica, inclusive, salvo engano, eu tenho um vídeo aqui no canal apresentando o Infernable Knight. Dá uma olhada nesse card aqui em cima, porque eu já comentei com vocês sobre o Infernable justamente naquela época, quando tinha chegado a coleção de Agov, como você jogava de Infernable com as cartas de Sinful Spoils. Mas enfim, a Angélica, recapitulando, é completamente quebrada. Ela é um monstro síncro de nível 5, então precisamos de um monstro de nível 4 e um monstro de nível 1, que coincidentemente é o que o deck tem. E aí o efeito dela é o seguinte: se ela é special invocada, eu posso adicionar uma Horn of Oliphant, que é uma trap, mas a gente não vai buscar ela, ou uma carta que mencione Infernable Knight Charters do deck pra tua mão. Nós vamos acabar chegando numa das principais cartas do deck, que é o Museu. Além disso, o efeito da Angélica é que quando essa carta é targetada por um efeito ou pra ataque, você ativa o efeito Quick dela, que é você manda um Fire Warrior do deck pro cemitério, e aí você banha a Angélica até a End Phase. Além disso, você vai fazer Special Summon de um Holland, que é esse monstrinho aqui do teu extra deck. Essa carta é completamente quebrada. Ou seja, dar Target Negate nela basicamente não funciona, porque ela foge. E ela foge jogando um Fire Warrior deck pro cemitério
e invocando o Holland, que é um Tanner 5, que é metade do Charles que a gente faz para poder chegar nos dois Link 1zinhos aqui, que são negações Spell Trap, além de copiar o efeito do Charles. Então, ela é a principal peça do deck, certo? Ela é a principal coisa. Os monstros de Infernable Knight que a gente tá usando, no caso dessa decklist que eu tô te mostrando com a Azamina, então tem que se dar uma otimizada. Mas vamos passar rapidamente pelos efeitos dele, né? Todos os Infernables de nível 4, eles têm o efeito de ir no cemitério, eles podem dar alvo em um Fire Warrior lá que você controla e você pode equipar como monstro, eles dão umas propriedades específicas pro monstro. Não poder ser alvo, não poder ser destruído por efeito, esse tipo de não morrer em batalha, esse tipo de coisa. Ok. Mas aí o Warrior, quando é normal special invocado, eu posso mandar um Infernable, né, um Fire Warrior, deixa eu ver, um Noble Arms ou um Fire Warrior do deck pro cemitério, esse é o efeito dele, dá um Foolish, tranquilo. O outro aqui é o Maugis, que se ele é enviado pro cemitério eu posso escolher 3 Infernable, Fire Warrior, né, que estiverem no cemitério ou banido, ou os Noble Arms, embaralho no deck e compro uma, então ele me dá uma drawzinha ali durante a minha jogada. Tem um Turpan, que ele pode voltar equipado, beleza, mas se tem um monstro no campo que tá equipado, o Turpan volta do cemitério. É basicamente isso. O outro que nós temos aqui é o Oliver, que ele pode mandar um equipamento ou um Fire Warrior da minha mão ou do campo, e ele se invoca e eu posso tratar ele como um monstro nível 1, por exemplo, tá? Então, esses são os monstrinhos de nível 4 que a gente usa nessa decklist. Além disso, temos o Renault, que se eu controlo um Fire Warrior, você pode baixar o Renault por Special Summon da mão, e ele é tratado como Tanner, se ele vem dessa forma. Além disso, ele tem o efeito que se ele é Special invocado, eu posso pegar um Fire Warrior que tá banido ou no meu cemitério ou um Noble Arms. Pego pra minha mão do cemitério reciclando o que provavelmente o Warrior mandou, por exemplo. A gente chega agora nos outros Fogo 1 de fato importantes, porque o Renault é Fogo 1? É, mas os outros também são muito importantes. No caso deles aqui é o Ricardito, tem 2 efeitos. O primeiro é que eu posso banir ele da minha mão ou do meu cemitério para fazer Special Summon de um nível 4 Fogo. Um nível 4 Warrior Fogo da minha mão. Beleza, tranquilo. Mas se ele é normal Special invocado, eu posso escolher um nível 4 ou menor Fire Warrior no meu cemitério e faço Summon dele. Só que aí ele fica locado de poder fazer Summon apenas de... Deixa eu ver... Você não pode Special Summon, além disso você não pode Special Summon pelo resto do turno, exceto Warriors. Beleza, fica locado em fazer Summon de Warriors depois que você passou por dentro do Ricardito especificamente. E aí, uma das cartas interessantes também que nós temos no deck é a Bradamante. Salvo engano, a Bradamante não existia na época que o Infernable estava jogando bola. Ela foi lançada um pouco depois. E ela tem efeitos bem interessantes pro nosso deck. Ela é o Fogo 1 Tanner, o que é muito importante pro nosso deck. Ela não se invoca necessariamente, mas ela é bem importante. Primeiro, ela é sempre tratada como um Infernable Knight Card. Ok. Outra coisa é que você pode descartar ela, escolher um Warrior que você controla e equipe com o equipe apropriado do deck, que possa ser equipado naquele monstro. Beleza, eu descarto ela e busco qualquer equipamento. Inclusive, é um dos motivos pelo qual os equipamentos podem ser diminuídos no deck, né? Porque você tem N formas de buscar, seja com o Museu, seja com a Bradamante. A Bradamante é buscável de N formas com o Heritage, com o Durendal também, né? E também com a jogada de Original, de... Witch, né? Enfim, além disso ela tem um segundo efeito que, quando essa carta não tá equipada com Equip Card e ela é destruída por batalha ou por efeito de monstro do oponente, né? E aí mandada pro cemitério, você pode Special Summon ela e se fizer, você equipa o monstro do oponente nela. Basicamente isso. É uma carta bem interessante e ela vai servir para os propósitos do deck que a gente precisa. Essas são as cartas Infernable, né? O Heritage busca uma carta, um Infernable ou Noble Arms. O Museu, ele... deixe dar ataque para os meus monstros. Além disso, você pode pagar 1.200 para poder adicionar o Noble Arms card do deck para minha mão. E uma vez por turno, se eu ativer o efeito de buscar, de pagar 1.200 e buscar, eu posso invocar um Fire Warrior que está na zona de equipamento. Eu posso subir ele invocando para o campo, né? Então, essas são as cartas. As cartas de Azamina eu já apresentei para vocês, né? Mas nós vamos acabar usando o pack completo de Witch com Seeker, além do Original. Por quê? Porque isso aqui já usa no deck de Infernable, tá? Não é nenhum sacrifício de estar usando isso aqui. Então a gente vai usar maximizado, porque eu quero ver elas. Dá pra você minimizar a Witch aqui, por exemplo, né? Eu vejo decklists que usa menos Witch e tal, mas é importante. Então, de repente, vale a pena, até porque a jogada de Azamina, né, com a morceguinha, busca o Original, e o Original chega nos nossos fogo nível 1, o que faz a nossa jogada acontecer, o que é interessante, né? Então, você usa isso aí e você acaba usando também os Deception e a Sacred Azamina, pra poder fazer a jogada com a morcego, né? A morceguinha e também a silveira. Basicamente, essas são as cartas do deck. Eu não preenchi o extra deck para vocês verem que tem espaço, mas a gente vai usar todas essas cartas aqui pelo menos, beleza? Além de eu ter colocado potenciais suportes aqui embaixo também. Agora, só para poder exemplificar na nossa cabeça, vamos passar aqui para a gente poder dar uma olhada, um vislumbre de uma jogada, tentativa de jogada com esse deck, né? Então, nós vamos precisar de algumas cartas na mão, tá? Porque nós precisamos de uma carta para Witch mandar fora e precisamos de uma carta para Deception jogar fora também.
Então, let's bora. O cara vai começar, quer dizer, nós vamos começar aqui ativando o Seeker, pegando uma Witch do deck pra mão. Você vai poder invocar o Witch, descartando qualquer porra, efeito da Witch, seta aqui um Deception. Você vai flipar o Deception e dar o efeito dela. Tributando o monstro da mão, não vamos tributar o Witch aqui nesse caso, né? E vamos buscar a Sacred Azamina, que vai dar efeito, então, jogar o Deception fora para poder trazer uma fusão de Azamina, desde que o nível seja menor do que 8, né? Então a gente vai trazer a Morcega. A Morcega, se ela é Fusion invocada, ela vai dar o efeito aqui e poder buscar um Sinful Spoils, né? Nós vamos pegar o Original do deck pra mão, é claro. Eu posso dar o Original para fazer Special Summon de um Fire Warrior do deck? Posso, mas pra nossa jogada aqui não vai ser interessante. Então eu linko os dois no campo. Aqui, se você usa Fiend Smith, por exemplo, você faz a Moon lá em cima, que é exatamente o que você faz no deck de Snake Eye, por exemplo. Você pode fazer exatamente isso aqui e fazer uma Moon, porque a Moon vai virar o Requiem, vai virar o Engraver, jogadas que você já estão acostumado, né? Mas nesse caso aqui não, nós vamos ter que fazer um Warrior, tá? E a gente vai usar, no caso, o Little Knight. Por quê? Porque o Little Knight é Warrior. O motivo é unicamente esse. Tranquilo? Então no cemitério você vai dar efeito da Sacred, embaralha a morceguinha pro deck e bum, pega a Sacred de volta pra mão. Você vai ativar a Sacred então, jogar a Original fora e fazer o Summon da Silveira, que é o Omni Negate que o deck tem. Então beleza, temos o nosso Omni Negate, estamos com parte da mesa feita. Isso aqui, por exemplo, já é uma endboard boa. Já é uma endboard legal. Little Knight, que se bane junto com a carta do cara, e um Omni Negate. Tranquilo. Mas não é isso que a gente vai fazer, né? Isso aqui é Yu-Gi-Oh! 2024. Então, agora você vai dar o efeito lá no cemitério das cartas, né? Primeiro dá o efeito do Original. Bane, pega a Witch pra botar no fundo do deck, pega um fogo nível 1 e nós vamos pegar a Bradamante. E aí eu volto a Witch pro fundo do deck. Agora você dá o Seeker no cemitério, né? Porque eu comecei a jogada de Seeker. Então eu devolvo aqui o Original pro deck e compro uma carta. Eu comprei uma carta que é irrelevante aqui porque a gente precisa. Vou dar o efeito da Bradamante agora, por isso que é importante ter um guerreiro aqui, porque eu tenho que equipar uma carta no guerreiro nesse caso. Então vou dar o efeito aqui da Bradamante, descartar ela e poder equipar, no caso, o Durendal do deck. Efeito do Durendal, você vai poder buscar um monstro Fire Warrior de nível 5 ou menos do deck pra mão, e aí você destrói o equipamento, né? Então o Durendal vai poder fazer o search do Orrie, e aí você destrói o Durendal. É claro que essa jogada não teve Normal Summon feito, né? Então, Normal Summon Orrie, efeito dele, e joga fora aqui o Ricardito. Ok, com o Ricardito no cemitério, vamos juntar os dois monstros no campo e fazer a Princesinha do Amor, como não? O deck é todo de fogo, então é claro que a gente pode usar a princesa. Inclusive, o Infernable Knight, no período em que ele jogava de maneira competitiva no TCG com as cartas de Sinful Spoils, por exemplo, não existia a princesa, porque a princesa foi lançada em Phantom Nightmare desse ano, né? E quando a princesa foi lançada, o Infernable já tinha perdido a Isolde na banlist, que foi lançada em dezembro do ano passado, né? Então, coitado do Infernable. Mas, com a princesa no campo, você dá efeito, invoca o Ricardito. Ricardito, efeito, vai poder trazer o Orrie do cemitério. No momento que o Ricardito ativa o efeito, nós ficamos locados em invocar apenas guerreiros, apenas monstros do tipo Warriors. Mas a princesa entrou antes e o Azamina, que são Illusion, por exemplo, entraram antes, tá? Agora nós vamos jogar de Infernable, porque ele é Tanner de nível 1 e isso é monstro de nível 4. Então, junta e vira a desgraçada da Angélica. A Angélica vai dar efeito, busca aqui o museu, você vai ativar o museu, pagar 1.200, pegar um equipamento aqui, nós pegamos o Alface e com isso você dá efeito do Orrie no cemitério para voltar equipado na Angélica. Só que a Angélica, fujona, vai dar efeito em Chain, bane ela, dá Turpan e faz summon do Holland, né? O Holland é muito importante porque ele triga Charles no turno do oponente. E ele também é um monstro Thunder de nível 5, metade do Charles que a gente precisa. Você vai ativar agora o Alface aqui, não no Holland, mas na princesa, porque tem um monstro equipado agora, né, no campo. Então o Turpan pode voltar do cemitério. Turpan efeito, volta aqui. Ok, eu posso juntar agora o Turpan, ele é banido, né, com o Holland para fazer o Charles, que é um monstro Synchro nível 9. Beleza, com isso agora eu posso dar efeito do Alface, tirar ele da princesa aqui e equipar alguém no Charles, né? Como uma carta foi equipada no Charles, eu vou estourar a princesa. Isso é feito de maneira proativa. Pra quê? Pra você separar a interação e ter princesa no cemitério. Como eu não tenho outro link pra poder fazer com essa princesa e eu não vou ter mais monstros sobrando, então a princesa vai ficar no campo. Ela, pra nossa jogada aqui, ela vai passar no campo. Eu não tenho mais extensores pra poder juntar a princesa pra fazer um outro link guerreiro de fogo. Nem existe esse link bom. Então vamos dar o efeito do Charles mesmo e matar a vagabunda da princesa pra ela ir pro cemitério, né? Então matei aqui a princesa, agora você faz Link Summon do Charles, Synchro 1, Link 1, perdão, né? Ele é feito com um Infernable Emperor Charles. Ele é feito especificamente com esse cara, desde que ele tenha o equipamento nele. Você faz o link desse carinha, e aí eu não sei se vocês lembram o efeito dele, mas o efeito é que se ele é link invocado, eu escolho um Charles no cemitério e equipo.
nele, e aí ele replica o nome e o efeito do bicho. Então agora, esse cara vai ter o efeito do Charles, que é o quê? Quando uma carta é equipada nele, eu posso dar uma carta no campo, destruir ela. Na end phase, eu equipo um Infernable, né, um Fire Warrior do deck e um equipamento do meu cemitério. Então, ele tem essa propriedade. Além disso, ele tem um efeito Quick, que quando o oponente ativa uma carta, o efeito, eu posso mandar um Equip Spell da minha mão ou face up no campo do cemitério pra negar a ativação e destruir a spell do cara, né? É bem fraquinho esse monstro, né? Graças a Deus. Enfim, ele tá sendo invocado, ele vai equipar o Charles aqui do cemitério. Como eu dei o efeito de buscada com o campo, eu vou dar o efeito do campo agora. E subir o Charles. Ok, agora eu dou o Roland no cemitério pra equipar no Charles, pra eu poder fazer o segundo Link 1. Faço o segundo Link 1, que também tem efeito de equipar o Charles do cemitério. Beleza, o Charles vai ficar equipado aqui nele, graças a Deus. Ok, vou pra end phase e acabou o meu turno. Acabando o meu turno, agora eu posso fazer a jogadinha de a Angélica volta, não é jogada, né? Eu vou resolver aqui o efeito. A Angélica volta, porque ela ativou o efeito lá atrás, ela volta na end. E aí também o Charles vai dar o efeito dele e equipar um Noble Arms do cemitério e um Fire Warrior do deck. Beleza, então. Como eu abri a jogada de Seeker, o Seeker comprou uma carta, quando eu der o efeito do Charles, que ele vai matar o Mouse pode reciclar essas cartas aqui, né, do cemitério, voltar pro deck e comprar uma, por exemplo. Então eu vou ter minha jogada comprando duas cartas, tem um Omni Negate aqui, tem um Negação de Spell, o Roland no turno do oponente vai se equipar no Charles e o Charles vai estourar uma carta. Basicamente são múltiplas interações que nós temos aqui no nosso deck, beleza? Então fica por aí, é basicamente isso aí, né, cara? Ok, esse aqui é o exemplo do que o deck pode fazer com a engrenagem de Azamina. E de novo, é interessante porque você não tem esforço nenhum no acréscimo de cartas. O esforço que nós temos é de acrescentar as cartas Azamina, que são 4 no main deck. Caso você queira, de novo, você pode diminuir quantidades aqui de Wits, porque você tem Seekers e você tem a Azamina direto, para não ficar muito redundante, porque se você já tiver as cartas e tiver que fazer o sumo da morcega, a morcega não vai ter o que buscar, tá ligado? E é interessante que eu faça a morcega antes, desde que eu tenha em que linkar. Por isso que o Little Knight é importante, porque o Little Knight é um Warrior, né? Então, de repente, vale a pena você diminuir a quantidade de Wits, por exemplo, usando uma Witch para 3 Seeker. Não sei, não tenho certeza mesmo, tá? Mas é uma possibilidade que pode fazer. Outra coisa que dá pra você usar nesse deck, e aí, de novo, isso que nem tem a ver com a Azamina, mas é o Infernable em si, a nossa Bradamante aqui, como vocês viram, ela se descarta para equipar em um Warrior, né, um equipamento apropriado. Existe uma carta muito cebosa, porque vendo a mesa desse deck, o que se precisa fazer? Quebrar o que ele fez. Na verdade, geralmente não é possível, mas o cara vai tentar te dar uns Dark Hully da vida. Então, inventaram uma carta, que é essa aqui, a Angel Ring, que você só pode equipar nela em um monstro que esteja equipado, né? Basicamente isso. E aí, o efeito dela é que cada turno, você vai negar o efeito da primeira spell ou efeito que resolva, né, que o oponente ativa. Então ele ativa um Dark Hully, a Angel Ring nega. Simplesmente nega. Como eu vou ter o Charles Link equipado com o Charles Synchro, eu posso, no final do meu turno, se eu não precisar usar a Bradamante, né, se eu tiver feito a minha jogada de outro jeito, a Bradamante pode se descartar e equipar o Angel Ring do meu deck no meu Charles Link, por exemplo, o que fica uma mesa muito mais forte ainda. Por exemplo, não acessei o Azamina? Tá tranquilo, eu ainda jogo de Infernable. Meu deck é um deck de Infernable, né? E a Bradamante pode fazer isso se, por exemplo, ela não precisar ser um starter. Você comprou combinações de cartas aqui e tal. E outra coisa, pode parecer que aqui tem pouco Infernable Knight, mas é que eles não fazem jogadas sozinhos, né, e tal. Dependendo de como você abrir com o Ricardito aqui é ruim, abrir com o Renault é bom, mas tem que ter um outro Fire Warrior do lado, geralmente um Warrior, pra você ter o objetivo. Eu acho que eu não botei Gifre nessa decklist, ou seja, é um erro inacreditável. Tem que ter um Gifre 100% das vezes, talvez tenha que diminuir o Witch aqui, colocar um Gifrezinho aqui também, né? Alguma coisa nesses moldes aqui, tem que ter o Gifre 100%, que é o Warrior, já o Gifre, o Renault recupera, e o Gifre é mais uma negação, por exemplo, principalmente se você não acessou a Azamina. Então ele tem esses trickzinhos aí. Sem falar que o museu, ele pega qualquer Noble Arms, e ele pega uma Noble Arms, significa que ele pega o Durendal, e o Durendal ele busca qualquer monstro desse que eu precisar. Tem um Heritage que faz isso, tem eles próprios, e você pode até aumentar a quantidade de Durendal se você quiser. Talvez não seja um deck pra se usar 12 Hand Traps igual eu tô usando, mas fica a critério, né? De novo, é um deck diferente do que era com a Isolde. Você não pode mais juntar só 2 Warriors e fazer Isolde e fazer full combo. É diferente. Por ser diferente, talvez não possa se usar múltiplas cartas, né? 60 cartas e um monte de grupo de Warrior que faz Special Summon. É diferente. Por isso que a Fire Flint, por exemplo, não tá aqui. Talvez precise? Talvez. Mas enfim. Outra coisa que dá pra você fazer nesse deck aqui é o uso desses Baron Boxer. Aqui, tem uso. Esses caras fazem one card play no deck de Infernable.
mesmo sendo Bearing Boxer. Como? Só pra mostrar aqui pra vocês, de repente vale a pena, né? Por exemplo, tem o... eu esqueci o nome daquele guerreiro, mas é um guerreirinho que você dá normal summon dele, e ele equipa o Squeak Knight do deck, né? Você dá o Squeak Knight, sobe. É o Ancard Zold, mas ele não é o Ancard Angélica. E seu One Card Combo não é suficiente, tem que ter cartas que são One Card Angélica. O deck mudou. Então, com o Uppercut aqui, você vai poder dar normal summon dele. O efeito é que se ele é normal special invocado, eu posso adicionar um Bearing Boxer monstro do meu deck pra minha mão. Então eu vou fazer isso, vou pegar um Bearing Boxer. Esse cara aqui, ele tem o efeito que se você controla um Bearing Boxer, você pode special essa carta da tua mão. Não é uma vez por turno, apesar de você não poder bater nesse turno, mas... o summon dele não é uma vez por turno, o que vai ser bom pra gente. Então você faz summon aqui desse moleque e faz um Exceed Shoukan usando os dois pra fazer o King Dempsey. Esse monstro já era usado desde antes, né? Junta 2 nível 4 qualquer e ele tem o efeito de detachar e buscar um Fire Warrior do deck, né? Que é o que a gente precisa aqui. Detacha, pega um Fire Warrior do Renault. Se eu controlo um Fire Warrior, o Renault se invoca. Renault dá efeito, pega o Bearing Boxer do cemitério e eu faço de novo o Special Summon dele. Porque eu controlo um Bearing Boxer, que é esse carinha aqui. Quando o Renault vem da mão desse jeito, ele é tratado como Thunder. Então eu posso juntar o Thunder 1 com o monstro nível 4 e fazer um 5/5, que nesse caso é a Angélica. A Angélica dá efeito, pega o museu, você ativa o museu e você vai fazer jogada que eu não vou fazer aqui, é só pra te mostrar que é starter. Mas a partir daí você tem a tua jogada pra fazer, né? Beleza. Então, cara, é basicamente isso aqui que eu queria falar de Infernable. É um deck interessante, fica fora do radar. Na verdade, eu não sei se ele é um deck interessante. Ele é um deck complicado, tá? Por que eu decidi fazer esse vídeo falando de Infernable? Porque lá no meu canal de Jogos Comentados no DB, eu vi uma partida do Gianfranco, que eu acho que quando eu tô postando esse vídeo, você já viu lá no meu canal de Jogos Comentados. E ele é um deck difícil, cara. O Infernable não é um deck Monkey Flip. Apesar de ser um deck que dá um FTK no final da mesa, né? Teoricamente. Um FTK de mesa inquebrável que eu quero dizer, né? Mas ainda assim ele é um deck difícil, com N linhas de combo, com N rotas diferentes pra se fazer, com N deck builds pra você usar. Ah, e eu esqueci até de falar que é bem interessante porque esse deck consegue usar o Dominus Impulse, tá? O Dominus Impulse é uma carta muito forte e você poder ter um deck que use isso aqui é bem legal. O Snake Eye pode usar? Pode, se você não usar Fendsmith você pode. Mas o deck aqui é todo de fogo, então eu posso usar Dominus Impulse sem dor no coração. Como eu não uso em Permanence, ele fica mais fraco, porque se eu tenho o Trefo no cemitério, a Dominus Impulse, além de negar o efeito que faz Special Summon, ela destrói a carta. Mas paciência, é uma boa ferramenta de cartas aí que você pode ter no teu deck também. Mas é basicamente isso que eu queria falar sobre Infernable, meus amigos. Valeu, falou e até mais!